Mas é Jennifer ou Jennifer? É Jennifer, mas não é difícil esse nome. É com D, com J? É com D. Ah, tá. Então, o meu é Jennifer. Ok, Jennifer, com J. Jennifer. Ah, tá. E tu? Jennifer. Jennifer, viu? Com J. Encontrei uma semi-chará. E Jennifer, como é que foi entrar no empreendedorismo? Como é que surgiu, assim? Olha, a loja caiu de paraquedas na minha vida, mas eu acredito que foi um dos melhores paraquedas que aconteceram. Porque eu nunca tinha pensado nessa parte empreendedora loja, né? A gente sempre pensa em crescer na profissão, mas loja nunca tinha passado na minha cabeça. E aí, oferecendo um sanduíche, eu sempre trabalhei com vendas, mas nunca imaginei uma venda tão grande assim, né? Loja mesmo, um ponto fixo. E fui oferecer pra pessoa os sanduíches e a pessoa tava de mudança e tal, e tu não quer comprar a loja? E eu digo, gente, como assim? Sentei, conversei, fui ver como que era o faturamento, toda a logística que tem por trás, né? Porque quem vê uma loja acha que é só comprar mercadoria e colocar, não entende todo o entorno. Tanto que quem tem loja raramente trabalha 8 horas por dia. Com certeza. A gente vai trabalhar. Sempre leva o trabalho pra casa, né? Sempre leva o trabalho pra casa, a gente leva os clientes pra casa, a gente leva os fornecedores pra casa. E isso caiu de paraquedas e eu digo, sim, vou comprar a loja. Uma das minhas características, eu me considero uma pessoa muito... Uns vão dizer corajosa, outros vão dizer peituda, porque vem o desafio, eu encaro. Tem gente que já fica, será, talvez, se, e tal coisa, isso aqui. Não, vou fazer. Me organizei, né, porque eu também atendo, né. Pra quem não sabe, a Jennifer, ela é nutricionista. Tem na descrição agora do nosso vídeo aqui. É a minha formação, né, há 12 anos. E a loja casou perfeitamente com a minha profissão. A gente via nos pacientes uma necessidade de um lugar que pudesse ter, na nossa cidade, aquele produto que a gente está prescrevendo ali naquele tratamento de dietoterapia. E depois a gente começou a ver que tinha necessidade de ir mais além do chá, além da cápsula, além daquele termogênico. Aí entraram as partes dos alimentos que eu produzo também. Tu produz alimentos? Sim. Nossa, que legal. Nós produzimos os bolos, os pães integrais, os cookies, as geleias, as sopas detox, tudo produção nossa, caseira, artesanal. E a loja já vai para 5 anos e eu acho que é um negócio assim, quando eu comecei era um negócio do futuro, agora já é o negócio do presente, porque as pessoas estão buscando cada vez mais se alimentar melhor, viver melhor, não só na parte do emagrecimento, que é a parte que a gente trabalha 90%, né, mas a parte de chegar na velhice bem, né? Não adianta só a gente atingir idade, a gente quer atingir qualidade de vida. Isso aí. Então a loja associa isso. Porque assim, produtos naturais, que nem tu falou das sopas, quando tu vai fazer uma reeducação alimentar, não necessariamente que tu vai, aquele teu dia a dia, tu vai ter que sofrer. Tu vai ter que comer uma sopa com gosto, de brócolis, não gosto. Só que como tu já é especialista e junto com outras mercadorias, aquela sopa tu nem percebe que é um detox. Que é um detox, né? Com certeza. Nossa sopa é o nosso carro-chefe, porque hoje também a gente tem a questão do tempo. Muita gente quer fazer um tratamento nutricional, mas muita gente não tem tempo para produzir o que é colocado ali. E ali que tu vê que as pessoas acabam se perdendo. Mas eu não tenho tempo de produzir sopa, Jennifer, eu não tenho tempo de fazer pão integral. Não tem problema. A gente já tá resolvendo isso pra ti. Pra poder propiciar pra esse cliente esse tratamento completo. Não adianta tu só prescrever e a dieta se perder no meio do caminho. Até porque assim, todo mundo acha que uma reeducação alimentar, exige muito dinheiro. Mas se tu colocar no papel, às vezes aquele valor que tu vai comprar no mercado ou na feira, tu vai comprar bobagem. Se tu vê o lado, que no caso tu faz, sai elas por elas ou até menos. Ou até menos. E também as pessoas acabaram se acostumando a comprar coisas sazonais, coisas da época. Se eu for comprar uma melancia hoje, até encontro, mas é cara. Porque não é época da melancia. Eu tenho que aprender a consumir coisas da época. E a parte de integrais hoje já não é uma coisa tão fora do acesso das pessoas. Tanto os chás quanto as farinhas. E isso hoje tá fácil acesso. As pessoas não precisam mais ir para grandes
grandes centros, outros lugares, assim, às vezes até com um preço mais caro. Hoje temos tudo. Parte de sal, né, que é uma parte que hoje se fala muito, diminuir sódio, porque a hipertensão. Então a gente acaba tendo esse suporte bem legal na loja. Porque tá funcionando assim, ó, tu está com a porta aberta, né? Mas se uma pessoa quiser encomendar algum bolinho, alguma coisa... Eu trabalho de segunda a segunda, com a parte da confeitaria segunda a segunda. Tu quer comer um bolinho no domingo, me liga. Eu gosto muito de trabalhar com as coisas programadas, assim, né? Eu sempre tenho bolo, mas me liga no sábado, ó, quero um bolo, piscina, assim, pra amanhã. Ah, meu pai é diabético. Ah, tá, então já sei. As pessoas acabam procurando muito a gente nesse sentido, assim, que tem um problema de intestino, que vai ter que ter uma restrição de fibra. Então a gente passa essa confiança por ser profissional da área, sabe que realmente aquele produto vai ser apropriado para aquela patologia. E o teu bolo, teu pão, é tudo fresquinho. É tudo fresquinho. E ainda, como eu produzo, agrega mais confiabilidade ainda. Porque a nutricionista vai usar o açúcar certo, vai usar a farinha certa, vai usar a fibra certa, vai fazer esse casamento. Tem toda uma alquimia de ingredientes naquela receita. E aí a gente consegue associar isso. E nesse... Os grãos. Só um pouquinho que tá meio... Ou a gente respira ou enxerga. Não meio usam óculos, mas ficou bem ruim aqui. Pera aí. Não, sério, ficou bem ruim. Deu. Sabe que veio a máscara assim, sabe? Associar isso. E nesses teus bolos, a gente olha assim, parece que é uma guloseima. Tu olha assim, o chocolate em cima, mas tudo é... É, tudo, claro, se a pessoa quer um bolo normal, como a gente fala, né? Porque vem muito assim, ó. O casal chega, daí a mulher é sempre a fitness da história, né? Normal. E às vezes a mulher é fitness, mas é o homem que é magro. Porque coisas de Deus, né? E aí o homem quer comer o normal, ele não quer comer fibra, ele não quer comer linhaça, ele nem sabe o que é chia na história. A gente produz também a parte normal. Eu tive que me reinventar, porque eu comecei a ver que o mercado não era só o bolo integral. Que existiam pessoas que queriam comer um ninho com Nutella, um churros com doce de leite. E aí a gente foi indo, foi aumentando esse leque. E eu tava vendo que tu tem bastante chás, né? Temos bastante chás. Chás naturais mesmo, chás da naturais, erva, né? E chás que a gente tá sempre renovando o estoque, porque o chá, ele tem uma validade muito curta. E ele tem todo um processo dependendo do tempo de colheita, se foi uma colheita de manhã, se foi de tarde, se tinha orvalho, se não tinha. Então a gente acaba tendo muita variedade, mas estoque reduzido. Porque para não perder propriedades, né? Não adianta tu te vendendo um chá e que tu vai tomar e não vai fazer efeito nenhum. Aí também se perde cliente, né? A gente tem que passar confiabilidade sempre pro nosso público. E no caso, me falou que tu acorda às 6 da manhã para fazer bolos. Então tu acorda às 6, faz teus bolos, abre a loja que horas? 8h30. Das 8h30 até 15 pro meio-dia. Aí eu vou pra casa, eu almoço, eu dou banho no bebê. E aí, dependendo do dia, ele vem pra cá. Outros dias ele fica com a minha mãe. E às 2 horas eu abro a loja até às 6. Olha quanto tempo tu trabalha, né? Desde as 6 da manhã. E aí a gente chega em casa e já tem toda a organização filho e tal. E no outro dia tudo de novo. E aquilo acaba sendo de segunda a sábado essa rotina da loja. E domingo aí sim é só a partir de bolos. Porque bolo tu vende todos os dias. Então tu tem que ter bolo todo dia. Pra te ter, tu tem que produzir todo dia. Porque depois que tu passou pro teu cliente que aquele bolo foi feito naquele dia, ele já incutiu. É feito naquele dia, fresquinho, vou nela porque nela eu confio. E aí tu tem que passar essa confiança ser verdadeira. Assim é a questão dos produtos. Se tu fala para um cliente que tu usa aquele produto, tem que ser aquele produto, porque os produtos têm sabores diferentes. Sim. Eles têm valores diferentes, mas eles também têm sabores diferentes. Então tu também tem que passar essa credibilidade pro teu cliente. Então esse ramo da confeitaria é um ramo muito vasto e com detalhes que, como diz o ditado, cereja do bolo, realmente faz um bolinho branco ali sem graça e coloca a cereja, pronto, tudo se transformou. Sim. É um ramo com muitos detalhes e tu tem que acabar pensando em todos os detalhes, e é um ramo rápido também, né? Em 40 minutos tu tem um bolo. Isso também é interessante, né? Nessa nova profissão que eu estou entrando. É rápido. Enquanto uma dieta tu leva às vezes uma tarde calculando,
um bolo em 40 minutos tá ali. Tu viu? Tu vai chegar aqui, tu não vai comer aquele bolo que tá na prateleira, acho que uns 5 dias. Vai tomar com um cafezinho passadinho ali, e aquele bolo com gosto de velho. É bem fresquinho, né? E às vezes eu entrego pro cliente ainda com a tampa assim, com vaporzinho, sabe? Que delícia. Pão integral, principalmente, que era o preconceito no início, né? Ai, pão integral é tudo igual, pão integral tem gosto de terra, nanana. Não, gente, vamos fazer um pão integral de verdade. Fomos misturando sabores até que a gente chegou. Essa é a nossa terceira receita de pão integral. Então ela foi muito adaptada e readaptada. A primeira não dava massa e aí fomos indo até que chegamos. Por isso que eu digo que não adianta só pegar a receita, tu tem que ir aliando técnicas e até dar certo. Hoje tudo que eu vou fazer tem um toque especial, porque eu quero que aquela pessoa receba não só aquele bolo, é um mimo, é um agrado. Às vezes o teu bolo vai ir para um chá, vai ir para pessoas que estão confraternizando em algum momento. Então é muito sentimento, é muito carinho envolvido. Não é só um bolo que vai te alimentar e vai te saciar e deu. Não. A gente procura trabalhar muito essa questão em tudo na loja, o carinho que aquele bolo vai ser feito, o carinho que aquele bolo vai ser entregue. É diferente de um bolo comercial. E digo também que o empreendedor tem que gostar de pessoas. Quem nos mantém, quem nos coloca o pão na mesa é o teu cliente. Então tu tem que amar pessoas, tu tem que gostar do que tu faz. E Jennifer, nesses 5 anos que já vai fechar, teve algum momento que tu pensou em desistir, viu que não tava, o fluxo não estava bem do jeito que tu imaginou? Teve esse perrengue aí? Teve, né? Nem tudo são flores. Existem períodos que tu pensa que não tá tendo aquele padrão que tu quer ter, mas aí tu vai pra casa, faz uma reflexão. O que me segurou, assim, nesses momentos de crise foi lembrar dos meus clientes. E outra coisa, acho que todo o empreendedor tem que vir no manual dele, a persistência. Tudo na vida são altos e baixos. E aí quando tu tá alto, quando tu tá no faturamento legal, aprende a ter uma reserva, porque vai ter um momento que vai estar baixo. Tipo, no próprio mês a gente vê isso, né? Até o dia 15 é o top, depois do dia 15 já começa, né? Aí que o empreendedor tem que se reinventar. Promoções, combos, sorteios. Eu tenho os grupos que eu faço também muitas brincadeiras ali. Faço palavra mágica. Quem escuta a palavra quem adivinha a palavra mágica tem desconto. Tu acaba sendo um trabalho também divertido, porque tu tem que estar sempre inventando. O empreendedor que não se reinventa diariamente cai fora do mercado. Te agradeço imensamente. Eu agradeço. Continue essa batalhadora, essa empreendedora com sucesso. Pena que não dava dar um abraço, mas um dia dará. vai, se Deus quiser.